Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao FéTube, onde eu falo sobre as profecias mais intrigantes e surpreendentes da Bíblia. Hoje eu vou mostrar para vocês 5 profecias que estão para se cumprir e moldar nosso mundo em breve, segundo as Escrituras. Vocês estão preparados para saber o que o futuro nos reserva? Então, fiquem ligados e não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. A primeira profecia que eu vou falar é a da grande apostasia. Isso significa que muitas pessoas vão se afastar da fé cristã e seguir outros caminhos, se deixando enganar por falsos mestres e falsos cristos. A Bíblia diz que isso vai acontecer nos últimos dias, antes da volta de Jesus. Vejam o que diz em 2 Timóteo 3, versículos 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Infelizmente, nós já podemos ver esses sinais se cumprindo no mundo de hoje, onde muitas pessoas se dizem cristãs, mas não vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Elas preferem seguir as suas próprias vontades e prazeres do que obedecer a Deus e amar o próximo. Elas também se deixam levar por falsas doutrinas e falsos profetas, que prometem coisas que não podem cumprir e que negam a verdade da palavra de Deus. Mas como podemos evitar cair nessa armadilha? A Bíblia nos dá a resposta em 2 Timóteo 3, versículos 14 ao 17. Você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Portanto, se quisermos estar preparados para a volta de Jesus, precisamos permanecer firmes na fé que recebemos e estudar a Bíblia com atenção e oração, para não sermos enganados por ninguém. A Bíblia é a nossa fonte de sabedoria e orientação, e ela nos revela o plano de Deus para a nossa salvação. A segunda profecia que eu vou falar é a do grande terremoto. Isso significa que haverá um abalo sísmico de proporções catastróficas que afetará todo o planeta. A Bíblia diz que isso vai acontecer quando o Cordeiro abrir o 6º selo do livro que contém os juízos de Deus. Vejam o que diz em Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 ao 17. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram: Ao es montes e ao es rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Que cena terrível, não é mesmo? Imaginem o pânico e o desespero das pessoas ao verem o céu se escurecer, as estrelas caírem e a terra tremer. Imaginem a angústia e o medo de enfrentarem a ira de Deus e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Ninguém poderá escapar desse dia, nem se esconder da presença de Deus. Mas como podemos estar prontos para esse dia? A Bíblia nos dá a resposta em Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações,
tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Essa é a multidão dos salvos, dos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e que receberam o selo de Deus em suas frontes. Eles são os que reconheceram a Jesus como o seu Senhor e Salvador, e que o seguiram fielmente até o fim. Eles são os que não se contaminaram com o mundo, nem adoraram a besta, nem receberam a sua marca. Eles são os que vão herdar a vida eterna e reinar com Cristo para sempre. Portanto, se quisermos fazer parte dessa multidão, precisamos aceitar a Jesus como o nosso Senhor e Salvador e obedecer a seus mandamentos. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confiar na sua graça e no seu amor. Precisamos nos santificar e nos separar das coisas que desagradam a Deus. Precisamos adorar somente a Deus e não nos deixar seduzir pelas mentiras do inimigo. A terceira profecia que eu vou falar é a do surgimento do Anticristo. Isso significa que haverá um líder mundial que se oporá a Deus e a Cristo e que enganará a muitos com sinais e prodígios. A Bíblia diz que ele será revelado depois da apostasia e que terá autoridade sobre todas as nações. Vejam o que diz em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4 e Apocalipse 13, versículos 7 e 8. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Que horror, não é mesmo? Imaginem um homem que se faz passar por Deus e que exige a adoração de todos os povos. Imaginem um homem que persegue e mata os que não se submetem a ele e que impõe uma marca na mão direita ou na fronte de todos os que o seguem. Imaginem um homem que faz guerra contra os santos e que blasfema contra Deus e contra o seu tabernáculo. Mas, como podemos reconhecer esse homem? A Bíblia nos dá a resposta em 1 João 2, versículos 18 ao 23. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o Anticristo, assim também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Esses versículos nos mostram como podemos identificar o espírito do Anticristo, que já está no mundo e que se manifestará plenamente na pessoa do Anticristo. Esse espírito se opõe a tudo o que se relaciona a Deus e a Cristo e nega a sua divindade, a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição. Esse espírito também tenta enganar os cristãos, fazendo-os duvidar da sua fé e da sua salvação. Mas nós temos a unção do Espírito Santo, que nos ensina a verdade e nos faz permanecer em Cristo.
nós também temos a palavra de Deus, que nos revela o seu plano e a sua vontade. Portanto, se quisermos resistir ao anticristo, precisamos estar firmes na fé, na esperança e no amor, e não nos deixarmos levar por nenhuma mentira. A quarta profecia que eu vou falar é a da grande tribulação. Isso significa que haverá um período de sofrimento e perseguição sem precedentes, que afetará todo o mundo, especialmente os que seguem a Cristo. A Bíblia diz que isso vai acontecer depois que o anticristo se revelar, e que durará 7 anos, divididos em 2 partes de 3 anos e meio cada. Vejam o que diz em Mateus 24 e Apocalipse 13, do 5 ao 10. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Que cena terrível, não é mesmo? Imaginem a angústia e a aflição dos que viverem nesse tempo, quando o anticristo se assentar no templo de Deus e exigir a adoração de todos os povos. Imaginem a opressão e a violência contra os que se recusarem a adorar a besta e a receber a sua marca. Imaginem as pragas e os juízos de Deus que cairão sobre a terra, como as trombetas, as taças e as bacias da ira. Ninguém poderá escapar desse tempo, a não ser que seja arrebatado por Cristo. Mas como podemos estar preparados para esse tempo? A Bíblia nos dá a resposta em Mateus 24, do 23 ao 31. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham aprendido um pouco mais sobre as profecias bíblicas. Lembrem-se que essas profecias não são para nos assustar, mas para nos alertar e nos preparar para a volta de Jesus. Ele é o nosso único Salvador, e Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso, se você ainda não o conhece, eu te convido a abrir o seu coração e a receber a Jesus como o seu Senhor e Salvador. Ele te ama, e Ele morreu na cruz por você, para te dar o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Ele também te dá a paz, a alegria e a esperança que você precisa para enfrentar os dias difíceis que virão. Ele também te dá o seu Espírito Santo, que te guia, te consola e te fortalece. Ele também te dá a sua palavra, que é a luz para o seu caminho e o alimento para a sua alma. Ele também te dá a sua igreja, que é a sua família espiritual e que te apoia, te ensina e te ama. Então, não perca tempo e faça hoje mesmo a melhor escolha da sua vida. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que tu és o Filho de Deus e que morreste na cruz por mim e que ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te recebo como o meu Senhor e Salvador e te entrego a minha vida. Eu te peço que me laves com o teu sangue e que me enchas com o teu Espírito. Eu te peço que me guies pela tua palavra e que me ajudes a te obedecer e a te seguir. Eu te peço que me protejas do mal e que me prepares para a tua vinda.
Eu te agradeço por me amares e por me salvares. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, eu quero te parabenizar e te dizer que você acaba de nascer de novo e de entrar para a família de Deus. Agora, você é um filho de Deus e um herdeiro das suas promessas. Agora você tem uma nova vida e um novo destino. Agora você tem um amigo fiel e um rei poderoso. Agora você tem uma esperança viva e uma certeza eterna. Mas, para que você possa crescer na sua fé e se firmar na sua salvação, eu quero te dar algumas dicas importantes. Leia a Bíblia todos os dias e medite no que ela diz. A Bíblia é a carta de amor de Deus para você, e ela vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre Ele, sobre você e sobre o seu propósito para a sua vida. A Bíblia também vai te corrigir, te instruir, te consolar e te inspirar. A Bíblia também vai te revelar as profecias que estão se cumprindo e as que ainda vão se cumprir. A Bíblia também vai te preparar para enfrentar as tentações, as provações e as perseguições que virão. A Bíblia também vai te mostrar o caminho da santidade, da justiça e do amor. A Bíblia também vai te fazer mais parecido com Jesus, que é o nosso modelo e o nosso mestre. Ore a Deus todos os dias e fale com Ele como um filho fala com seu pai. A oração é a forma de você se comunicar com Deus e de expressar o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração, a sua confissão, a sua súplica e a sua intercessão. A oração também é a forma de você ouvir a voz de Deus e de receber a sua direção, a sua correção, a sua confirmação, a sua revelação e a sua bênção. A oração também é a forma de você se conectar com Deus e de sentir a sua presença, o seu poder, a sua paz e a sua alegria. A oração também é a forma de você se fortalecer na fé e de vencer as batalhas espirituais que você enfrentará. Bem, pessoal, essas são as minhas dicas para vocês que acabaram de aceitar a Jesus como o seu Senhor e Salvador. Eu espero que vocês as pratiquem e que sejam felizes e abençoados na sua nova vida com Cristo. E se vocês quiserem saber mais sobre as profecias bíblicas e sobre os sinais dos tempos, fiquem ligados no canal, porque vamos trazer mais vídeos sobre esse assunto. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E se vocês têm alguma dúvida, sugestão ou comentário, deixem aí embaixo, que eu vou responder com todo o carinho. E se vocês querem me ajudar a divulgar esse canal, compartilhem esse vídeo com os seus amigos, familiares e nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!